A chuva caía como lâminas afiadas sobre Lisboa naquela noite fatídica, e João corria pelas ruas escorregadias do bairro Alto, o coração martelando mais forte que o trovejar do céu. As palavras do pai ainda ecoavam em seus ouvidos como um verdito final: você não é mais meu filho. Saia daqui e leve sua vergonha com você. Ele tropeçou em uma poça, caindo de joelhos no pavimento molhado, e naquele instante, jurou que o mundo que conhecia havia se dissolvido em gotas de água salgada misturadas à chuva, até que uma sombra se aproximou, uma mão estendida, e uma voz familiar sussurrou: levanta-te, João. O destino ainda não terminou contigo. João ergueu os olhos, o rosto encharcado borrando a visão, mas reconheceu imediatamente o contorno daqueles ombros largos e o brilho nos olhos castanhos sob o capuz encharcado. Era Miguel, o amigo de infância que o destino havia separado anos atrás, agora um homem de 30 anos com uma cicatriz sutil na bochecha esquerda, lembrança de uma briga de rua que João nunca soube os detalhes. Como você, murmurou João, aceitando a mão que o puxava para cima, sentindo o calor da palma contra o frio que o consumia. Miguel não respondeu de imediato, em vez disso, envolveu-o em um abraço breve mas firme, o suficiente para que João sentisse o cheiro de terra molhada e algo mais antigo, como páginas de um livro esquecido. Eu vi você saindo da mansão dos teus pais. O bairro inteiro sabe o que aconteceu. Vem comigo. Não podes ficar aqui. Eles caminharam em silêncio pelas vielas estreitas, o som dos passos ecoando como segredos não ditos. Miguel levava João para um pequeno apartamento no Chiado, um refúgio improvisado acima de uma livraria antiga que cheirava a papel envelhecido e café forte. Enquanto subiam as escadas rangentes, João sentia o peso da deserdade como uma âncora em seu peito. A família Albuquerque, com suas vinhas no Douro e palácios em Sintra, agora o repudiava por amar quem amava. Ele era o herdeiro perdido, o filho gay que ousara confessar seu coração a um primo distante durante uma festa de família, e o escândalo havia explodido como vinho derramado em linho branco. O pai, o rígido Dom Afonso, havia rasgado o testamento na frente dele, gritando sobre honra e linhagem, enquanto a mãe, Dona Isabel, virava o rosto, lágrimas silenciosas traindo sua dor contida. No apartamento, Miguel acendeu uma lareira improvisada com jornais velhos e gravetos, o fogo crepitando como um confidente relutante. João sentou-se no sofá gasto, as mãos tremendo enquanto desabafava: eles me tiraram tudo. A herança, o nome, o futuro. O que sou eu agora? Miguel, servindo 2 canecas de vinho tinto de uma garrafa sem rótulo, sentou-se ao lado dele, próximo o suficiente para que seus joelhos se tocassem acidentalmente, ou não. Tu és João Albuquerque, o rapaz que me salvou de afogar no Tejo quando éramos miúdos. Isso não se herda, conquista-se. Seus olhos se encontraram novamente, e por um instante, o ar pareceu carregado de possibilidades não exploradas, memórias de risos compartilhados em praias de Cascais e olhares furtivos durante as festas de verão. Mas o passado não era só nostalgia, era uma ferida aberta. Miguel havia sumido da vida de João aos 18 anos, após um beijo roubado em uma noite de São João que mudara tudo. Eles eram inseparáveis na adolescência, 2 rapazes descobrindo o mundo em meio às colinas verdejantes de Portugal, sonhando com viagens a Porto e aventuras em Évora. Miguel, filho de um pescador de Mafra, contrastava com a opulência dos Albuquerque, mas sua amizade transcendia classes. Até aquele beijo, sob fogos de artifício, que Miguel interrompera abruptamente, murmurando algo sobre não ser certo antes de desaparecer para o seminário em Coimbra. Anos depois, João soube que ele havia abandonado os estudos, voltando a Lisboa como guia turístico, carregando o peso de uma família conservadora que o forçara a questionar sua própria identidade. Agora, reunidos pelo acaso, ou pelo destino cruel, eles conversaram até o amanhecer. João revelou o ódio que sentia pelo pai, um homem que construíra um império de vinhos com mãos de ferro, ignorando os sussurros sobre seu próprio irmão mais novo, o tio perdido de João, que fugira para a Espanha por razões pessoais, décadas antes. Miguel, por sua vez, confessou sua luta: eu te amava, João. Ainda amo, talvez. Mas o medo. O medo de ser como eles nos veem, um pecado ambulante. As palavras pairaram no ar, e João sentiu um aperto no peito, uma mistura de raiva e anseio. Eles não se tocaram além de um aperto de mãos ao final da conversa, mas o silêncio que se seguiu era mais íntimo que qualquer gesto. Dias se transformaram em semanas. Miguel ofereceu a João um emprego temporário na livraria de seu tio, um homem excêntrico chamado Sr. Elias, que colecionava mapas antigos e histórias de fantasmas lisboetas. João, com sua educação em História da Arte pela Universidade de Lisboa, catalogava volumes empoeirados, encontrando consolo nas páginas amareladas. Mas a sombra da deserdade o perseguia, cartas de advogados confirmando que ele fora apagado do testamento, rumores na alta sociedade sobre o escândalo Albuquerque, e olhares de pena dos antigos amigos. Uma noite, durante um jantar improvisado com pão, queijo de serpa e azeitonas, Miguel perguntou: e se houvesse algo mais? Algo que teu pai escondeu de todos? A ideia surgiu de uma memória fragmentada,
o sótão da mansão familiar em Sintra, onde João brincava de criança, e uma porta trancada que o pai sempre jurava ser apenas armazenamento. Com a família agora hostil, João não podia voltar, mas Miguel, com sua teimosia de guia turístico, insistiu: vamos lá. Eu te cubro. Pode ser a chave para a tua liberdade. Eles partiram ao entardecer, dirigindo um Fiat velho pelas estradas sinuosas da Serra de Sintra, o ar perfumado de eucaliptos e maresia. A mansão, um palácio neogótico com torres que pareciam dedos acusadores, erguia-se sombria contra o céu alaranjado, mas eles entraram pela janela lateral, corações acelerados como ladrões em uma ópera de Verdi. O sótão cheirava a mofo e segredos, pilhas de caixas e móveis cobertos por lençóis fantasmas. Eles procuraram à luz de lanternas de celular, o feixe dançando sobre retratos empoeirados de ancestrais de bigodes eriçados. Foi Miguel quem encontrou a porta, uma peça de madeira entalhada, escondida atrás de uma tapeçaria desbotada representando o descobrimento. Aqui está, sussurrou ele, e João, com as mãos trêmulas, enfiou uma chave mestra que roubara anos antes de um criado leal. O trinco se deu com um gemido, revelando não um quarto, mas uma escada em espiral descente para as entranhas da casa. O que encontraram abaixo era um cofre secreto, embutido na rocha da serra, com uma porta de aço reforçado e um mecanismo de combinação que João decifrou instintivamente, a data de nascimento de seu tio perdido, 15 de junho de 1952. Dentro, não ouro ou joias, mas pilhas de cartas amarradas com fitas vermelhas, fotografias em sépia e um diário encadernado em couro. As fotos mostravam Dom Afonso jovem, de braços dados com um homem de traços semelhantes aos de Miguel, seu tio Manuel, o irmão que ele sempre negara. As cartas eram trocas apaixonadas, cheias de saudades e juras de amor eterno, escritas de Barcelona para Lisboa, interrompidas abruptamente por uma nota de despedida. Eles nos separaram, mas nosso amor vive nas sombras. João caiu de joelhos, as lágrimas vindo livres pela primeira vez desde a deserdade. Miguel ajoelhou-se ao lado dele, lendo em voz baixa uma passagem: meu querido Afonso, em cada onda do Tejo eu vejo teu rosto. Não temas o mundo, teme apenas o silêncio que nos impõem. Era o segredo que mudava tudo. O pai de João, o tirano homofóbico, havia sido amante de um homem, escondendo sua própria dor para preservar a fachada da família. Ele te deserdou por medo de si mesmo, murmurou Miguel, sua mão finalmente repousando na de João, um toque que selava uma promessa não dita. Mas a descoberta não trouxe paz imediata, trouxe conflito. Ao saírem do cofre, luzes se acenderam na mansão. O irmão mais velho de João, Pedro, o herdeiro oficial, havia chegado inesperadamente com seguranças. O que fazem aqui? Isso é invasão, gritou Pedro, seu rosto contorcido em fúria e algo mais, ciúme, talvez, de um irmão que sempre fora o favorito. Uma perseguição se iniciou pelas escadarias empoeiradas, João e Miguel correndo para a noite, o diário enfiado na mochila de Miguel. Eles escaparam por pouco, dirigindo de volta a Lisboa com o coração na boca, sirenes distantes e quando como o julgamento da sociedade. De volta ao apartamento, o amanhecer os encontrou exaustos mas transformados. João confrontou o passado em voz alta, lendo as cartas para Miguel, cada palavra um tijolo derrubado na muralha de ódio internalizado. Meu pai me odiava porque se odiava. Mas agora? Agora eu posso perdoá-lo, ou pelo menos entendê-lo. Miguel, cujos olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, confessou: eu fugi de ti anos atrás pelo mesmo medo. Meu pai me batia por sonhar com rapazes, e eu pensei que o seminário me curaria. Mas nada cura o que é parte de nós. Seu beijo, então, não foi roubado, foi dado livremente, um selo de aceitação mútua sob a luz suave da manhã lisboeta. Porém, o segredo do cofre não ficaria enterrado. Pedro, furioso pela intrusão, contratou detetives para rastreá-los, espalhando rumores de que João era um ladrão desesperado, um degenerado tentando extorquir a família. A imprensa sensacionalista pegou a história, manchetes em um independente gritando: herdeiro deserdado rouba segredos familiares. João e Miguel se viram isolados, amigos se afastando por medo de associação, e até o Sr. Elias, com sua bondade excêntrica, hesitou em abrigá-los. Em uma noite de tempestade, Pedro apareceu à porta do apartamento, não com seguranças, mas sozinho, o rosto pálido como cera. Eu sei o que encontraste. E eu? Eu também sei porque pai era assim. Ele me contou, antes de morrer, sobre o tio Manuel. Ele te deserdou para me proteger, para que eu não soubesse. A revelação de Pedro era um golpe duplo. Ele, o irmão heterocasado com herdeiros, carregava o fardo de saber o segredo paterno, e sua fúria contra João era projeção de culpa. Tu sempre foste o corajoso, o que não se curvava. Eu invejava isso. Eles conversaram pela primeira vez como iguais, sob o olhar atento de Miguel, que percebia as camadas de dor na família Albuquerque. Pedro ofereceu uma trégua, devolver parte da herança se João jurasse silêncio sobre o cofre.
Mas João recusou. Não quero dinheiro sujo de segredos. Quero verdade. O conflito escalou quando Dona Isabel, a mãe, sofreu um colapso nervoso ao saber dos rumores. Ela convocou João para o hospital em Belém, onde jazia pálida entre tubos e monitores. Filho. Eu sempre soube sobre teu pai e Manuel. Eu o amava mesmo assim, mas o silêncio nos destruiu. Suas palavras, fracas mas sinceras, abriram as comportas. Ela revelara o diário de Manuel, escondido em seu quarto, com entradas sobre uma vida paralela em Espanha, cheia de amantes e arrependimentos, mas também de alegria roubada em festas flamencas e caminhadas pela Costa Brava. João perdoou-a ali, abraçando-a com Miguel ao lado, um trio improvável unido pela vulnerabilidade. Mas o clímax veio em uma gala beneficente no Museu Nacional de Arte Antiga, onde a elite lisboeta se reunia para causas nobres, ironicamente, incluindo direitos LGBTQ+, financiados por doações hipócritas. Pedro, pressionado pela mãe, convidou João como gesto de reconciliação, mas era uma armadilha, jornalistas plantados para expor o roubo do cofre. Miguel, farejando o perigo, insistiu em ir como parceiro de negócios. A noite começou com taças de Porto e risos falsos, mas quando João subiu ao palco para um discurso improvisado sobre aceitação, inspirado nas cartas do pai, Pedro interrompeu com acusações públicas. Meu irmão é um mentiroso. Ele invadiu nossa casa por vingança. O salão congelou, flashes de câmaras explodindo como granadas. João, coração disparado, ergueu o diário do pai, lendo em voz alta uma carta de amor para Manuel. Em teu abraço, encontrei o Portugal que sonhamos, livre e verdadeiro. Gritos de choque ecoaram, mas também aplausos hesitantes de aliados inesperados, como a ativista lésbica Sofia, uma prima distante que se revelara ali. Miguel subiu ao palco, tomando a mão de João. Não estamos sozinhos. Somos a ponte entre o silêncio e a luz. Pedro, atordoado pela coragem do irmão, confessou no microfone: eu errei. Pai errou. Mas talvez possamos consertar. A gala terminou em caos controlado, com Dona Isabel chegando de cadeira de rodas para abraçar os filhos, e a imprensa virando a narrativa para a redenção familiar em Lisboa. O cofre secreto, agora exposto seletivamente, tornou-se símbolo de uma campanha nacional contra a homofobia, com João e Miguel como vozes proeminentes. Eles fundaram uma fundação, usando a herança restaurada para apoiar jovens LGBTQ+, em Mafra e Sintra, transformando Vinhas do Douro em retiros de cura. Meses depois, em uma praia de Cascais ao pôr do sol, João e Miguel trocaram votos não oficiais, pés na areia, ondas sussurrando promessas. O cofre mudou tudo, disse João, mas tu mudaste meu coração. Miguel sorriu, traçando a cicatriz em sua bochecha. E o teu, o meu. O amor deles, forjado em deserdade e segredos, floresceu como as azáleas de Sintra, resiliente, profundo, eterno. A brisa do Atlântico carregava o sal e as promessas não ditas enquanto João e Miguel caminhavam pela praia de Cascais, o sol mergulhando no horizonte como uma moeda de ouro derretida. Fazia 6 meses desde a gala que abalara os alicerces da sociedade lisboeta, e a vida, outrora um vendaval da rejeição, agora fluía com uma calmaria cautelosa. A fundação, Sombras Reveladas, batizada em homenagem às cartas escondidas do cofre, prosperava, retiros para jovens que eram em vilas restauradas do Alentejo, palestras em universidades de Coimbra sobre herança emocional, e parcerias com a ONGS em Porto que combatiam a discriminação rural. João, com seu carisma recém-descoberto, liderava as iniciativas, enquanto Miguel, o prático, gerenciava as finanças com a precisão de quem navegara mares turbulentos. Mas a calmaria era ilusória, sombras persistiam. Pedro, o irmão, lutava para reconquistar a confiança da esposa, que descobrira o segredo familiar através de fofocas da alta sociedade. Ela me vê como cúmplice do silêncio, confidenciou ele a João durante uma visita à mansão de Sintra, agora um hub da fundação. As paredes, antes e quando acusações, agora abrigavam oficinas de arte-terapia, onde sobreviventes de violência homofóbica pintavam murais de arco-íris sobre tapeçarias ancestrais. Dona Isabel, recuperada mas frágil, supervisionava com mãos trêmulas, encontrando redenção em cada sorriso de gratidão. Eu falhei contigo, filho, disse ela uma tarde, enquanto colhiam uvas no jardim. Mas em ti, vejo Manuel renascido, corajoso, sem amarras. João perdoara, mas o perdão era um processo, não um evento. Noites em claro o assaltavam, revivendo o grito do pai, vergonha. Ele se perguntava se Dom Afonso, em seus momentos finais de derrame, lamentara as palavras. O diário de Manuel, publicado anonimamente como Cartas do Tejo Esquecido, tornara-se best-seller, mas cada página era uma faca dupla, validação para alguns, escândalo para outros. Grupos conservadores em Évora boicotavam os vinhos Albuquerque, e ameaças anônimas chegavam à fundação, arrependei-vos ou perecereis, rabiscada em postais de Fátima. Miguel, sempre o âncora, notava as rachaduras.
Estás carregando o mundo nas costas, amor, dizia ele nas madrugadas, quando se enroscavam no futon do apartamento no Chiado, agora decorado com mapas antigos do Sr. Elias. Seu relacionamento, nascido de cinzas, era uma dança delicada, toques suaves que falavam de desejo contido, conversas profundas sobre medos compartilhados. Miguel revelara mais sobre sua juventude em Mafra, o pai alcoólatra que o espancava por maneiras moles, a mãe devota que rezava rosários por sua cura. Eu pensei que o seminário me faria homem de verdade, confessou ele uma noite, traçando padrões na pele de João com os dedos. Mas lá, nosso confessional, eu só via teu rosto. Um conflito novo surgiu com a chegada de Sofia, a prima lésbica da gala, agora sócia da fundação. Inteligente e feroz, com cabelos curtos tingidos de azul e um piercing no septo, ela propunha expandir para o Algarve, criando abrigos para transgêneros em Lagos. João apoiava, mas Miguel hesitava, é arriscado. Os pescadores locais são como meu pai, fiéis, mas fechados. Sofia, sentindo a tensão, confrontou Miguel em uma reunião. Tu ages como se ainda estivesses no armário, guiando turistas para não veres a verdade. As palavras cortaram fundo, reabrindo feridas, e Miguel explodiu. Eu lutei por isso. Deixei o seminário por João. A briga ecoou pelo escritório, deixando João no meio, coração partido por ver o amor de sua vida duvidado. A tensão culminou em uma viagem de reconhecimento ao Algarve, onde o trio dirigiu pelas falésias douradas de Sagres, o vento uivando como lamentos antigos. Em uma pousada isolada, sob estrelas que pareciam olhos julgadores, Sofia e Miguel tiveram uma conversa franca à beira da piscina. Eu te invejo, admitiu ela. Meu casamento com Ana acabou porque minha família nos expulsou. Tu e João. Vocês têm uma chance. Miguel, suavizando, compartilhou histórias de seu pai. Ele morreu sem me perdoar. Não quero isso para nós. A reconciliação veio com risos e vinho de Alentejo, e Sofia tornou-se a ponte que faltava, não só colega, mas amiga que via o casal com clareza externa. De volta a Lisboa, um passo inesperado, uma carta de Espanha, endereçada ao cofre de Manuel. Era de um sobrinho neto, descendente de um amante posterior do tio, convidando João para um encontro em Barcelona. Tio Manuel nos falou de um irmão em Portugal que carregaria sua tocha. A viagem, sozinhos pela primeira vez em meses, era um teste. No trem alfa pendular para a fronteira, João e Miguel jogavam cartas, rindo de anedotas bobas, mas o ar carregava eletricidade. Em Barcelona, a família espanhola, calorosa, com tapas e flamenco, revelou mais. Manuel havia financiado uma rede underground de exilados que era nos anos 70, incluindo financiamentos secretos para os Albuquerque que Dom Afonso usara para expandir as vinhas. O reencontro era catártico, mas trouxe um twist. O sobrinho neto, Carlos, era um jornalista investigativo que descobrira ligações com o escândalo atual, corrupção na Igreja Católica Portuguesa, envolvendo padres que, como Miguel quase fora, escondiam identidades. Tio Manuel documentou tudo, disse Carlos, entregando um envelope selado. Dentro, nomes e datas que podiam derrubar hierarquias. João hesitou. Isso destrói mais do que cura. Miguel, tocado pela herança de Manuel, insistiu, é a verdade que nos liberta. O dilema os dividiu temporariamente. De volta, João confrontou Pedro, ajuda-nos a publicar isso anonimamente. Pedro, redimido mas pragmático, recusou, isso afunda a família. A briga familiar reabriu abismos, com Dona Isabel doente novamente de estresse. Miguel, sentindo-se traído pela hesitação de João, partiu para Mafra visitar a tumba do pai, deixando um bilhete, precisa encontrar paz sozinho. João, devastado, mergulhou no trabalho, mas o vazio era palpável. Sofia o arrastou para uma manifestação no Rossio, bandeiras arco-íris tremulando contra o céu de outono. Ali, sob chuva fina, ele discursou sobre segredos que nos acorrentam, voz embargada pela ausência de Miguel. Horas depois, no Chiado, Miguel reapareceu, molhado e resoluto. Eu perdoei meu pai no túmulo. Agora, perdoa-me por duvidar. Seu abraço era feroz, e naquela noite, eles juraram lealdade renovada, o envelope de Carlos guardado para o momento certo. O clímax se aproximava com a ameaça de vazamento. Um padre conservador, nomeado no documento, descobrira a existência e ameaçava processar a fundação por difamação. Em uma audiência tensa no Tribunal de Lisboa, João testemunhou o diário de Manuel como prova. Não é vingança, é justiça para os silenciados. Miguel, ao seu lado, depres sobre o seminário, voz firme apesar do tremor. O juiz, um homem de meia-idade com olhos bondosos, arquivou o caso, citando interesse público, e o vazamento controlado abalou a Igreja, forçando reformas. Na esteira, a fundação explodiu, doações de toda a Europa, retiros lotados, e João e Miguel casando-se em uma cerimônia simples em Sintra, com Pedro como padrinho e Sofia como madrinha. Dona Isabel,
de cadeira, chorou de alegria. O cofre, agora museu privado, simbolizava renascimento, de deserdado a legado. O outono em Sintra pintava as florestas de tons ocre e carmesim, como se a serra conspirasse para um drama de cores que espelhasse o turbilhão interior de João. A cerimônia de casamento, oficiada por um rabino progressista em um claro entre castanheiras, fora um bálsamo, votos sussurrados sob um dossel de folhas, alianças de prata gravadas com Tejo Eterno, e a presença de Dona Isabel, cuja mão trêmula em sua bengala era um lembrete de fragilidades curadas. Pedro, surpreendentemente, discursara com humor seco. Eu pensei que tu fosses o problema, irmão. Agora vejo que eras a solução. Sofia, com Ana ao lado, elas haviam-se reconciliado em segredo, brindara com vinho do Douro, pelo amor que não se esconde. Mas o pós-casamento não era conto de fadas, era uma tapeçaria tecida com fios de dúvida e determinação. A fundação, agora legado revelado, expandira para o norte, com um centro em Guimarães para jovens rurais, onde o conservadorismo das terras altas ainda sussurrava preconceitos. Miguel, ascendendo como diretor operacional, viajava frequentemente, seu Fiat cortando as autoestradas como uma flecha em busca de aliados. João ficava em Lisboa, coordenando com Carlos de Barcelona, que enviava pacotes de documentos, mais revelações sobre a rede de Manuel, incluindo financiamentos para artistas que eram exilados durante o salazarismo. Uma noite, enquanto João catalogava esses papéis no escritório da Fundação, um antigo convento convertido no bairro da Ajuda, uma batida na porta o sobressaltou. Era um homem de meia-idade, terno amarrotado e olhos evasivos, apresentando-se como António, ex-padre de Coimbra. Eu li sobre o seminário no teu depoimento. Preciso falar. Sentado à mesa de carvalho, António desabafou. Ele fora mentor de Miguel anos antes, sabendo de seus conflitos internos e encorajando o silêncio. Eu era como teu pai, amava um seminarista, mas enterrei isso sob votos. Sua confissão era um eco doloroso, e João, tocado, ofereceu abrigo temporário na fundação. Miguel, ao retornar de Guimarães, reagiu com fúria contida. Ele me destruiu, João. Aquelas conversas espirituais eram tortura disfarçada. A briga irrompeu no apartamento, pratos de bacalhau assado esquecidos esfriando na mesa. Tu perdoas tão fácil. Como perdoaste teu pai, gritou Miguel, voz e quando pelas paredes forradas de livros. João, ferido pela acusação, rebateu, perdão não é esquecimento, é escolha. Tu me ensinaste isso em Mafra. O silêncio que se seguiu era um abismo, e Miguel saiu batendo a porta, dirigindo para a costa da Caparica em busca de solidão nas dunas. Dias de tensão se arrastaram, com João mergulhando no trabalho para não afundar. Sofia, percebendo o rift, organizou uma intervenção, um retiro forçado em Évora, nas planícies alentejanas, onde o trio, mais António, como convidado relutante, ficaria confinado a uma quinta isolada. Vocês precisam curar isso juntos, ou o amor vira veneno, disse ela, prática como sempre. A viagem foi tensa, o ar no carro carregado de não ditos, mas Évora, com suas capelas ósseas e azeitonas centenárias, impunha reflexão. Na primeira noite, ao redor de uma fogueira, António pediu perdão a Miguel. Eu falhei como mentor porque falhei comigo. Miguel, olhos fixos nas chamas, murmurou, eu te perdoo. Mas dói ainda. O turning point veio em uma caminhada pelas ruínas romanas de Évora, onde Miguel e João se separaram do grupo. Sentados em um arco de pedra desgastado pelo tempo, Miguel abriu o coração. Eu tenho medo de perder-te para esses fantasmas do passado. O cofre nos uniu, mas e se ele nos separar? João, traçando as veias da mão de Miguel com o dedo, respondeu, o cofre era de meu pai, mas nosso amor é nosso, forjado em beijos roubados e corridas noturnas. Eles se beijaram ali, sob o sol poente que tingia as oliveiras de ouro, um beijo que selava não só paixão, mas compromisso renovado. António, testemunha silenciosa, revelou um segredo próprio. Ele era o autor de um livro anónimo sobre identidades reprimidas na igreja, inspirado por Manuel. Publiquem comigo. Vamos expor sem destruir. A aliança improvável fortaleceu a fundação, e de volta a Lisboa, o livro Votos Quebrados tornou-se manifesto, com prefácio de João e pós-fácio de Miguel. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava um golpe. Dona Isabel adoeceu gravemente, um tumor no pulmão, diagnosticado tarde. No Hospital de Santa Maria, ela chamou os filhos, leiam para mim as cartas de Manuel uma última vez. João e Pedro alternavam turnos, vozes embargadas recitando juras de amor que ecoavam nos corredores estéreis. Miguel, ao lado de João, segurava sua mão, sentindo o peso da mortalidade. Ela foi prisioneira do silêncio, como todos nós, sussurrou ele. Dona Isabel faleceu em uma manhã de névoa, deixando um testamento surpreendente, metade da herança para a fundação, com cláusula de que João e Miguel a gerenciassem juntos. O funeral em Sintra foi uma mistura de luto e celebração.
missa laica com fado tocado por Amália Rodrigues em gravação, e depoimentos de beneficiários da fundação. Pedro, herdeiro remanescente, abraçou João, mãe nos uniu no fim. Obrigado por não desistires. Mas o luto de João era visceral, noites de insônia o levavam ao Tejo, onde jogava pedras na água, murmurando preces pagãs. Um conflito externo irrompeu então. Um grupo extremista católico, Cruz de Portugal, protestou contra a fundação, vandalizando o centro de Guimarães com pichações de Sodoma. Miguel, protetor, viajou para lá, mas foi confrontado por um líder, ironicamente, um ex-seminarista que António reconhecera. Vocês pervertem nossa fé, gritou o homem. Miguel, canalizando sua raiva passada, respondeu calmamente, nossa fé é amor, não ódio. A discussão escalou para violência, com Miguel levando um soco que reabriu sua cicatriz antiga. Notícias viralizaram, transformando-o em mártir involuntário, e a fundação ganhou apoio global. João, correndo para Guimarães, encontrou Miguel no hospital local, rosto inchado mas olhos brilhantes. Eu lutei por nós, disse ele. João, limpando o ferimento com gás, jurou, e eu por ti. Sua reconciliação foi feroz e eterna, um lembrete de que o amor sobrevivia às tempestades. O ano terminou com um gala em Porto, no Palácio da Bolsa, celebrando o primeiro aniversário da fundação. João discursou sobre Das Sombras ao Sol, com Miguel ao lado, e Sofia anunciando uma nova ala em homenagem a Dona Isabel. Em meio aos aplausos, um envelope de Carlos chegou, o último documento de Manuel, uma carta para Afonso não enviada, lendo Nosso amor foi o verdadeiro império. João e Miguel, lendo em particular, choraram e riram, sabendo que o cofre havia mudado não só vidas, mas gerações. O inverno de 2026 desabou sobre Portugal como um manto de geada, transformando as vinhas do Douro em esculturas etéreas e as ruas de Lisboa em labirintos escorregadios. João acordava com o peso do ano transcorrido, o casamento, a perda da mãe, a violência em Guimarães, mas encontrava força no calor do corpo de Miguel ao seu lado, um farol constante em noites de dúvida. A Fundação, agora uma força nacional, planejava uma conferência em Faro, no Algarve, para unir ativistas do Sul conservador com aliados do Norte progressista. É nosso teste final, disse João durante o café da manhã, com pão de milho e queijo fresco. Miguel, cicatriz ainda rosada, assentiu, vamos mostrar que o amor vence geadas. A viagem para Faro foi uma odisseia de estradas costeiras, o mar Mediterrâneo piscando como um olho cúmplice. Sofia e Ana se juntaram, transformando o carro em um quarteto de risos e playlist de fado moderno remichado com beats eletrónicos. Em Faro, o hotel, uma fortaleza moura convertida, abrigava a conferência, salões e quando com vozes de transgêneros de Lagos, lésbicas de Tavira e gays de Olhão, pescadores que, como o pai de Miguel, navegavam entre tradição e aceitação. António, agora conselheiro espiritual da Fundação, facilitava workshops sobre perdão interno, sua jornada de ex-padre inspirando multidões. Mas o idílio foi interrompido por uma sombra familiar. Carlos, de Barcelona, chegou inesperadamente, mala na mão e olhos assombrados. Trouxe o resto do legado de Manuel, mas é perigoso. No quarto de hotel, com vista para o Ria Formosa, ele abriu a mala, não documentos, mas um mapa antigo, desenhado à mão, marcando esconderijos de uma fortuna que era, joias e artefatos doados por exilados nos anos 70, escondidos em grutas ao longo da costa algarvia para financiar a rede underground. Manuel os guardou para emergências. Agora, com os ataques à Fundação, pode ser o momento. João sentiu um arrepio, o cofre de Sintra fora o começo, isso era o tesouro completo. Miguel, prático, questionou, e se for armadilha? Após o incidente em Guimarães, não confio em relíquias. A discussão se acalorou, com Sofia mediando, é herança, não ganância. Usem para expandir os abrigos. Decidiram explorar, começando por uma gruta em Benagil, famosa por suas cavernas aquáticas. Alugando um barco de pescadores locais, aliados da Fundação, eles navegaram ao amanhecer, o sol nascendo como uma ferida aberta no céu. Dentro da gruta, o ar era úmido e sagrado, estalactites pingando como lágrimas ancestrais. O mapa levava a uma fenda escondida, onde, após horas de busca com lanternas, encontraram uma caixa de teca selada. Dentro, colares de ouro mourisco, pinturas de artistas proibidos como Paula Rego em miniatura, e uma carta de Manuel, para os que virão, que este tesouro compre não ouro, mas liberdade. Emoção os invadiu, mas o barco balançou violentamente, uma tempestade repentina, comum no Algarve, rugia fora. O pânico foi imediato, ondas colidindo contra a entrada, transformando a gruta em prisão aquática. Miguel amarrou a caixa à cintura, gritando instruções, segurem-se nas rochas. Esperem a maré baixar. João, aterrorizado mas resoluto, ajudou Sofia a fixar Ana, enquanto Carlos, pálido, rezava em catalão. Horas se arrastaram,
Água subindo até os joelhos, conversas virando confissões. Miguel admitiu seu medo de paternidade, quero filhos, mas temo repetir erros do meu pai, e João revelou o sonho de adotar, um ciclo de amor, não de silêncio. A maré recuou ao meio-dia, libertando os exaustos mas vivos, o barco danificado mas flutuante. De volta a Faro, a conferência transformou o incidente em triunfo, sobrevivemos às sombras, como nossos antepassados. O tesouro, avaliado em milhões, financiou abrigos permanentes, mas mais valioso era o laço fortalecido. João e Miguel emergiram da gruta não só como parceiros, mas como sobreviventes compartilhados. Porém, o sucesso atraiu inveja. Pedro, gerenciando as vinhas, enfrentava boicotes renovados dos Cruz de Portugal, que agora o acusavam de traição familiar por apoiar a fundação. Em uma ligação tensa, ele implorou, vem ao Douro, João. Os vinheteiros estão divididos, tua voz pode unir. João hesitou, memórias da deserdade frescas, mas Miguel o encorajou, vai. É redenção para todos nós. A viagem ao Douro foi épica, trens sinuosos pelas encostas terrazadas, uvas maduras pendendo como rubis. No Pinhão, a vinícola Albuquerque fervilhava de tensão. Trabalhadores tradicionais, muitos gays enrostidos como o pai de Miguel, confrontavam capatazes conservadores. João discursou na adega, e quando as cartas de Manuel, o vinho é sangue da terra, e nosso amor, sangue do coração. Não neguem nem um nem outro. Aplausos misturados com vaias, mas um jovem vinheteiro, filho de um aliado antigo, aproximou-se. Meu pai era da rede de Manuel. Ele escondeu mensagens nas garrafas. Uma busca revelou garrafas seladas com mapas microscópicos, ligando o tesouro algarvio a estoques escondidos no Douro. O clímax veio em uma ceia familiar, com Pedro e sua família, onde um capataz embriagado, infiltrado pelo grupo extremista, tentou envenenar o vinho, gritando morte aos pervertidos. Miguel, instintivo, derrubou o homem, salvando João de um golo fatal. A confusão levou a prisões, e o escândalo expôs o Cruz de Portugal, como financiado por doadores corruptos da Igreja. António testemunhou contra eles, sua redenção completa. Na calmaria pós-crise, João e Miguel adotaram seu primeiro filho, um menino de 5 anos de um abrigo em Setúbal, batizado Tomás, em homenagem a São Tomás, o duvidoso que encontrou fé. A adoção foi uma batalha burocrática, com assistentes sociais céticos sobre 2 pais, mas a perseverança venceu. Em casa, com Tomás brincando com blocos de madeira entalhados como barcos do Tejo, João sussurrou para Miguel, o cofre nos deu isso, uma família verdadeira. Sofia, grávida de Ana via inseminação, brincou, próximo, uma rede global. Mas para João, o suficiente era o agora, o amor que superara deserdades, tempestades e segredos. A primavera de 2027 irrompeu em Portugal com uma ferocidade florida, jacarandás explodindo em violetas pelas avenidas de Lisboa como confetes de um carnaval eterno. Tomás, agora com 6 anos, corria pelo apartamento do Chiado, seus risos ecoando como sinos de alfama, transformando o espaço outrora solitário em um ninho de caos alegre. João observava da cozinha, preparando pastéis de nata com canela, enquanto Miguel, ajoelhado no chão, construía fortalezas de almofadas contra dragões do Douro. A paternidade era um milagre diário, tecida de noites insones e descobertas, como quando Tomás perguntou, inocente, porque eu tenho 2 papás. E Miguel, coração apertado, respondeu, porque o amor vem em pares, como o sol e a lua. A fundação, fortalecida pelo Tesouro, lançava sua ala global, parcerias com a ONGS em Madrid e Lisboa, trocas de ativistas com o Brasil, onde o legado de Manuel ecoava em favelas cariocas. Carlos, agora em tempo integral, coordenava de Barcelona, mas uma carta dele chegou com urgência, descobriu o último esconderijo, em Cabo São Vicente, o fim da terra. O farol lá, erguido no século XVI, marcava não só o sudoeste europeu, mas, segundo o mapa final, um bunker marítimo usado por contrabandistas que era durante a ditadura. João e Miguel debateram, Tomás estava em idade escolar, e viagens arriscadas pareciam egoístas. Sofia, com bebê nos braços, insistiu, vão. Tomás precisa ver que heróis são pais reais. Deixando o menino com Pedro e família no Douro, onde ele aprendera a colher uvas, chamando o tio de tio Uvas, eles partiram para Sagres, o vento atlântico uivando como lendas de navegadores. O bunker, escondido sob falésias erudidas, era um labirinto de túneis salinos, lanternas revelando grafites de corações partidos e nomes codificados. No fundo, uma arca de ferro, enferrujada pelo sal, continha o ápice, diários de Manuel e amantes, fotografias de casais em praias secretas, e um testamento espiritual, deixo minha alma para os livres, meu corpo para o mar. Lágrimas vieram, e em um momento de vulnerabilidade, Miguel confessou, às vezes, sinto falta da simplicidade de antes, só nós 2, sem fundações ou filhos. João, abraçando-o contra a rocha úmida, rebateu, a simplicidade era ilusão.
Isso é vida real, bagunçada, bela. Retornando, encontraram Tomás transformado. Ele pintara um mural no porão da vinícola, arco-íris sobre vinhas, inspirado por histórias de tios secretos. Mas o idílio quebrou com uma crise pessoal. António, lutando com depressão pós-revelação, tentou suicídio em Coimbra. Miguel, ligado por laços complicados, viajou para apoiá-lo, deixando João sozinho com Tomás durante uma semana de chuva torrencial. A ausência reabriu inseguranças. João questionava se seu amor era suficiente para ancorar Miguel, memórias da briga em Évora ressurgindo. Quando Miguel voltou, exausto, João confrontou: fica. Tomás precisa de ti inteiro. A discussão escalou para o telhado do prédio, chuva encharcando suas roupas, trovões pontuando palavras. Eu te amo, mas isso me consome, gritou Miguel. Então paramos, rebateu João, coração em frangalhos. Ou continuamos lutando? O impasse quebrou com um abraço encharcado, promessas de terapia conjunta, sessões com um conselheiro que era em Belém, onde desenterraram raízes de medo. O conflito externo veio com eleições nacionais, onde um partido conservador, aliado aos remanescentes do Cruz de Portugal, prometia valores tradicionais, cortando fundos para a ONGs LGBTQ+. A Fundação mobilizou uma marcha de Faro a Lisboa, 500 km de solidariedade, com Tomás carregando uma bandeira miniatura. João liderou o discurso final no Terreiro do Paço. Portugal descobriu o mundo, agora, descobramos-nos. A multidão, milhares fortes, incluindo Pedro e vinheteiros, virou o debate público, e o partido perdeu assentos. No aftermath, uma surpresa: Sofia descobriu gravidez dupla, e Ana propôs uma família estendida, João e Miguel como tios honorários. Mas o turning point pessoal foi o aniversário de Tomás, em uma praia de Cascais, onde ele encontrou uma concha em forma de coração. Para os papás, disse, e Miguel, emocionado, revelou: quero outro filho. Com você. A adoção de uma menina, Maria, de um orfanato em Leiria, seguiu, expandindo o lar com choros e canções de ninar. Pedro, divorciado mas renascido, juntou-se à fundação como embaixador rural, casando-se com um viúvo de Vila Real, Dona Isabel, em espírito, sorria das fotos na parede. O cofre, agora digitalizado, inspirava um hábito de histórias quer portuguesas, acessado por jovens em todo o mundo. João e Miguel, velando Maria dormir, sabiam, a vida era um cofre infinito de surpresas, deserdades virando legados, silêncios virando canções. O verão de 2028 banhou Portugal em uma luz dourada implacável, o calor ondulando sobre as praias de Troia como um véu de memórias derretidas. Com Maria agora um bebê de colo que gengivava tudo ao alcance, e Tomás uma tornada de 7 anos obcecado por dinossauros e fado, o apartamento no Chiado transbordava vida, fraldas secando na varanda, brinquedos espalhados como relíquias de uma escavação. João, equilibrando paternidade com a fundação, sentia o tempo como areias correndo, reuniões em Porto pela manhã, nanas à noite, e momentos roubados com Miguel, cujos olhos ainda carregavam o fogo da juventude. A conferência anual em Sintra marcava o 10º ano da descoberta do cofre, um marco que atraía dignitários de Bruxelas a Buenos Aires. Vamos fazer história, disse Carlos via Zoom, seu sotaque catalão animado. Mas sombras pairavam, rumores de um biógrafo sensacionalista em Lisboa, caçando escândalos suculentos sobre os Albuquerque, ameaçando expor detalhes íntimos das cartas de Manuel. Pedro, protetor, alertou: ele é como os tabloides espanhóis, destrói por cliques. Miguel, cauteloso após anos de exposição, sugeriu cautela: enterremos o que resta privado. O conflito interno explodiu durante os preparativos. Sofia, exausta com gêmeos recém-nascidos, acusou João de priorizar legados mortos sobre famílias vivas. Tu e Miguel salvam o mundo, mas e nós? Precisamos de presença. A briga, em uma sala de reuniões abafada, deixou cicatrizes, João duvidando de seu equilíbrio, Miguel revivendo culpas paternas. Em casa, com crianças dormindo, eles conversaram até o amanhecer: somos humanos, amor. Erros nos definem tanto quanto vitórias. A reconciliação veio com planos: delegar mais a António e Carlos, priorizar fins de semana em família. A conferência começou triunfante, painéis sobre herança que era no Império Português, com artefatos do tesouro em exibição. Mas o biógrafo, um homem viscoso chamado Rui, infiltrou-se como repórter, publicando um artigo em diário de notícias: o cofre secreto, amor gay ou fraude familiar. Acusações voaram, alegando que João fabricara as cartas para ganho financeiro. A mídia explodiu, doações caíram, e ativistas questionaram: é tudo encenado? João, devastado, considerou renunciar, mas Miguel o ancorou: lutamos por verdade, não por aplausos. Eles contra-atacaram com uma coletiva, exibindo originais autenticados por peritos, depoimentos de Carlos e até Rui, confrontado, admitiu fabricação por pressão editorial.
O escândalo virou bumerangue, expondo corrupção jornalística, e a fundação emergiu mais forte, com um código ético adotado nacionalmente. Um twist pessoal veio com a gravidez de Maria. Não, espera, testes revelaram que Miguel, em uma consulta rotineira, descobriram um tumor benigno, mas a biópsia evocou medos de herança familiar, e quando o de Dona Isabel? E se eu não vir Tomás crescer, confessou ele em uma consulta em Coimbra. João, ao seu lado, jurou, veremos juntos. Como sempre. A cirurgia, bem-sucedida em Lisboa, foi um vórtice de ansiedade, Tomás desenhando papá forte para o hospital, Sofia organizando vigílias. Recuperando-se na costa da Nazaré, Miguel propôs uma pausa. Vamos para as ilhas, Madeira, um mês só nós. Com crianças deixadas com Pedro e Sofia, eles voaram para Funchal, onde levadas irrigavam terraços de bananas e flores explosivas. Caminhadas pelas montanhas revelaram conversas profundas, Miguel sobre envelhecer, João sobre legados além do cofre. Em uma praia de seixos pretos, sob o pico ruivo, eles renovaram votos, nuvens baixas testemunhando, no bem e no mal, nas sombras e na luz. De volta, uma surpresa, Tomás, inspirado pela ausência, organizara uma exposição de família na escola, com desenhos do cofre como um tesouro de amor. O diretor, inicialmente hesitante, aplaudiu, abrindo portas para programas educativos. Pedro anunciou noivado com seu companheiro, e a vinícola lançou um vinho revelado, rótulo com corações estilizados, lucros para a fundação. O clímax final veio em uma tempestade de outono, quando um incêndio florestal ameaçou Sintra, e quando as chamas da lareira que unira João e Miguel anos antes. Voluntários da fundação, incluindo ex-beneficiários, combateram as chamas, salvando o Museu do Cofre. No caos, João e Miguel, com crianças evacuadas, resgataram o diário original, correndo através de fumaça como heróis de epopeia. Na reconstrução, Portugal mudou, leis antidiscriminação fortalecidas, a Fundação Modelo Global. João, olhando o Tejo ao pôr do sol com Miguel, Tomás e Maria, sussurrou, de deserdado a isso, um império de corações. Miguel sorriu, e o cofre ainda guarda surpresas. Seu beijo, sob o céu estrelado, era o fim perfeito, ou o começo eterno.